Bom dia a todos, irmãos e irmãs. É com alegria que nós viemos aqui hoje prestar esse culto a Deus. E o nosso convite é que você, de onde você esteja, também cante aí na sua casa, porque é tão bom louvá-lo e adorá-lo. Independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, vamos adorar ao Senhor e vamos glorificar o nome dEle, que é santo, maravilhoso. O amor dEle é para sempre. Que esse amor nos inunde hoje, durante o nosso culto, que a palavra venha falar aos nossos corações e que a gente possa realmente ter a vontade de sair anunciando as maravilhas do nome dEle. Seja levado adiante, né? Tem um convite aqui de Paulo em Romanos 12, no primeiro versículo, que fala assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Que a nossa vida seja esse culto racional, que nós possamos sempre estar nos entregando em oferta de amor, em sacrifício. Cada um sabe, né, o que é necessário sacrificar em tua vida, qual área, e que realmente nós possamos juntos nos oferecer para que esse mundo conheça o amor de Deus. Vamos cantar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifícios. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar.
queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Tua é a glória e o poder, tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe outro Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te buscar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Tua é a glória e o poder, tu és pra sempre meu. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano, o Senhor é Deus acima de tudo, Pai. Não existe outro Deus, nenhum, Senhor, nenhum sequer que nós conhecemos e nem vamos conhecer, que seja digno de toda a honra e de toda a glória, Pai. Muito obrigada, porque o Seu Espírito Santo é consolador, está conosco, nos ajuda em todos os momentos, Pai. Fale conosco através da Tua palavra, através das canções, através do sorriso de um irmão, Senhor, através de um abraço amigo, mesmo que seja virtual. Fale conosco, que nós possamos estar sensíveis e ouvir a Tua voz e obedecer ao Teu chamado, Pai. Nós te amamos, obrigada, porque o Senhor é maravilhoso, em nome de Jesus, amém. Olá, tudo bem? Aqui estou eu de novo na sua casa, no ambiente da sua família, no seu equipamento aí de TV, de celular, de computador, para juntos cultuarmos ao Senhor. A gente já cantou, já adorou a Deus com as músicas e agora é o nosso momento de contribuição, nosso momento de dízimos, de ofertas. E eu tenho uma ótima notícia para dar para você hoje. Enfim, nós temos a
conta da igreja. Agora nós saiu o nosso CNPJ, a gente está ficando cada vez mais sério, mais responsáveis. E agora nós temos então a conta oficial da igreja, vai estar aqui na descrição do vídeo e possivelmente no próprio vídeo, para você poder fazer a sua contribuição. Antes nós tínhamos uma outra conta da primeira tesoureira da igreja, agora a conta oficial. Então, celebre a Deus conosco e continue participando. Para isso, ou para subsidiar esse nosso momento, eu quero ler a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, e versículo 10. E é um pouco do meu sentimento nesse tempo, olha só. O apóstolo Paulo diz: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a me adaptar em qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. E como vocês sabem, Filipenses, nos meus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois quando eu estava em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2 quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Graças a Deus e por meio da sua generosidade, Deus tem suprido todas as nossas necessidades e a gente está muito feliz com isso. E temos grandes desafios diante de nós. Temos os desafios de suprir emergencialmente alguns irmãos com cestas básicas e etc. Hoje mesmo a gente já teve a oportunidade de entregar uma pela manhã. Mas também temos os desafios dos nossos equipamentos para melhorar a nossa condição de culto online e também um novo espaço. A nossa igreja continua crescendo, graças a Deus, mesmo nesse tempo de pandemia, e a gente tem procurado, sonhado, orado por um novo espaço, um espaço maior, mais ventilado, para a nossa volta dos cultos presenciais. Então, ore a respeito disso e contribua com esses nossos objetivos, porque serão e são muito importantes, tá bom? Vamos orar? Deus amado, muito obrigado, Senhor, pelo nosso sentimento de igreja. Apesar de estarmos distantes fisicamente, nós estamos juntos espiritualmente, no mesmo sentimento, caminhando no mesmo propósito. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos e que eles continuem sendo generosos nos recursos financeiros para que a gente consiga alcançar os objetivos ditos aqui. Continuar ajudando pessoas em suas emergências, investir nos equipamentos que nós precisamos, Senhor, e também que o Senhor nos dê um espaço amplo, ventilado, agradável, bem localizado para a nossa volta dos cultos presenciais. Em nome de Jesus. Amém. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Posso enxergar e
Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Olá novamente, agora eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Nos meses de maio e junho deste ano, nós tivemos um estudo no livro de Jó, ministrado pelo Lucas, o nosso professor oficial da Igreja 21, e foi muito bom. Foi um conteúdo extraordinário. O Lucas estuda com afinco a Bíblia Sagrada e especialmente o Antigo Testamento, e nesses últimos tempos o livro de Jó, porque é o tema do doutorado dele. Então ele trouxe uma riqueza de conteúdo enorme para a gente. Muitos irmãos da igreja participaram, um tanto de irmãos de outros lugares e outras igrejas também. Mas o conteúdo foi tão bom que eu resolvi repartir com mais pessoas e repartir de uma outra forma através de uma série de sermões. Então hoje a gente vai começar uma nova série aqui na I21, baseado no nosso curso bíblico a respeito de Jó. E o nosso tema será o mesmo: Jó, quando a desgraça nos alcança. Ou seja, são dias de sofrimento, são dias difíceis, e nada como a gente refletir a respeito do sofrimento e dos dias difíceis deste homem de Deus, desse livro bíblico
tão cheio de riqueza para nós, para a gente aprender a lidar melhor com o nosso próprio sofrimento, a lidar com o sofrimento do outro, a lidar com o sofrimento do mundo como um todo e buscar as respostas bíblicas, as respostas cristãs, as respostas coerentes com a Escritura Sagrada para a gente atravessar esse tempo de crise, tá bom? Então, Jó, capítulo 1, eu quero começar lendo com você e a gente vai caminhar por esse livro bíblico, provavelmente por algumas semanas por aqui. O texto começa assim, capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em sua casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los, fazia que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado, amaldiçoado a Deus. Era essa a prática constante de Jó. Vamos ficar por aqui por enquanto. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Santo Espírito, esse Espírito sustentador de todo o universo, esse Espírito que habita em nós, que Ele fale conosco por meio da Tua palavra, a cada ouvido, a cada mente, a cada coração que está conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Pois é, Jó era um homem que a gente pode dizer de boca cheia, abençoado. Era um homem extraordinariamente rico, o texto bíblico está dizendo que ele era o mais rico de todo o Oriente, praticamente de todo o mundo, ou de toda aquela metade do mundo de então. Era um homem riquíssimo, que cuidava bem, provavelmente, de seus filhos. As festas mostram a unidade dos filhos juntos, e os banquetes e tudo aquilo que era oferecido a partir da sua casa, e todo o cuidado dele, inclusive, para depois de uma festa, fazer com que seus filhos se purificassem, oferecer sacrifícios, pensando que talvez os filhos pudessem ter pecados, e era importante então oferecer o sacrifício a Deus, pedindo já perdão pelos pecados porventura cometidos, e mantendo assim a sua integridade, a sua relação com Deus e a sua condição. Então, Jó era um homem de Deus com tudo que Deus pode dar para um homem, em família, filhos, riquezas, empregados e etc. E o texto bíblico continua, eu quero continuar lendo, porque no versículo 6 diz que os anjos vieram se apresentar ao Senhor, e o Satã veio também com eles. Satã era o anjo acusador, é o ex-Lúcifer, vamos dizer assim, talvez. E aí, quando ele chega diante de Deus, o Senhor pergunta para ele, de onde você veio? E ele responde, de perambular pela terra e andar por ela. E o Senhor disse a ele, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e que evita o mal, numa outra tradução, que se desvia do mal. É interessante pensar, houve uma época que tinha muitos adesivos em carro, Deus é fiel, e as pessoas colocam esse adesivo e pulseirinha. Eu tive uma pulseirinha na adolescência, Deus é fiel, e isso vira slogan, isso vira para-choque de caminhão, isso vira símbolo num monte de lugar. E eu sempre me questionei da perspectiva de que, ok, Deus é fiel, realmente eu acredito nisso, e eu acho que todo cristão também acredita, mas a pergunta é, nós somos fiéis a Deus? Será que essa reciprocidade vale? Deus é fiel para conosco, e será que nós somos fiéis para com Ele? Parece que é o caso de Jó. Jó era tão fiel a Deus, que Deus se orgulhava dele. Deus aqui parece um pai babão, assim, orgulhoso do filho.
Sabe o pai que acha o filho máximo, assim, o filho deu o primeiro chute na bola e ele já acha que é o novo Pelé, ou o filho começou a tocar na tela do celular e já acha que é o novo Steve Jobs, e as pessoas se orgulham. Eu trabalhei em colégio, por exemplo, e dava para sentir o orgulho dos pais a respeito de seus filhos, e Deus era assim, orgulhoso de Jó. Deus tinha um orgulho extraordinário de Jó, a ponto de provocar o Satã, dizendo para ele: você viu lá o meu servo Jó? Você viu que homem extraordinário que eu tenho como meu servo? Que filho extraordinário que eu tenho na terra? Ele é tão íntegro, ele é tão justo, ele se desvia tanto do mal, ele é tão preocupado com a justiça, que ele é maravilhoso. E ele provoca então Satanás a respeito deste orgulho de seu filho. Eu lembro que eu sempre tentei dar orgulho aos meus pais, assim, né? Sempre tentei ser um menino bonzinho. Nem sempre dava certo. E de vez em quando eu aprontava as minhas, mas nunca aprontei assim com tanta gravidade, não. De vez em quando fazia as coisas, apertava a campainha dos vizinhos e saía correndo, fazia barulho na rua, quebrava uma vidraça sem querer com a bola, estourava a bombinha no rabo de algum gato na rua. Fazia algumas coisas assim de criança. E uma vez, aos 11 anos, eu cabulei aula. Ao invés de ir para a escola, 5ª série, né, eu resolvi ir para o shopping. Então, desviei a rota do colégio, com roupa do colégio, com mochila do colégio, com dinheirinho para comprar um lanchinho, inclusive, que devia dar para tomar pelo menos um sorvete no shopping, e fui para o shopping. O problema é que eu tinha um vizinho da minha classe que chegou mais cedo. E aí, meu pai perguntou, meu pai estava em casa, não lembro se era férias, nem sei lá o que estava acontecendo. E aí esse vizinho falou que não, que todo mundo saiu mais cedo aquele dia, e eu cheguei no horário habitual. Meu pai me perguntou: onde é que você estava? Eu falei: na escola. E aí meu pai falou assim: não estava na escola. E aí, quando eu vi que a coisa descobriu, eu fiz a minha confissão, e meu pai falou assim: vamos para o quarto que a gente vai conversar. Aí eu falei: pronto, né? Agora eu vou apanhar bonito e com razão, e não vou nem poder reclamar da surra que eu vou tomar. Meu pai não era muito de bater, mas aquele dia eu estava merecendo, né? Aí a gente subiu para o quarto, já morrendo de medo, que já não apanhava muito, então quando vai apanhar já fica com medo, né? E aí meu pai subiu, e aí ele começou, eu achei que ele ia me bater, e ele não bateu. Mas eu acho que foi a coisa mais sábia que meu pai fez comigo em toda a nossa história, acredito. Porque ele começou a conversar comigo, e ele falou assim: eu tenho muito orgulho de você. Eu falo no trabalho para os meus colegas que meu filho é muito legal, que a gente conversa e que você sempre diz a verdade, e que você tem muitas virtudes, e você é inteligente e tal, e tal, e tal, e você joga futebol e papapá. E agora o que eu vou dizer para os meus colegas? Eu tenho que voltar ao trabalho e vou dizer que eu tenho um filho que é mentiroso, eu tenho um filho que cabula a aula da escola, eu tenho um filho que não diz a verdade? É isso que eu vou ter que dizer? O que você acha? E aí eu fiquei constrangidíssimo. Aí meu pai deu esse sermão e não me deu nenhum tapa, mas valeu como muitos tapas, com certeza, porque eu nunca esqueci desse sermão. Porque tudo que ele queria de mim era a verdade, a responsabilidade, para que ele continuasse nutrindo aquele orgulho que ele tinha de ter um filho íntegro, legal e que dizia a verdade. Eu fico pensando em Deus com relação a nós. Eu fico pensando no quanto Deus quer de nós a sinceridade, a verdade, a integridade. E o quanto a gente não dá conta disso. Mas Jó dava. É impressionante pensar que Jó era um sujeito que dava conta de orgulhar a Deus. A Bíblia depois vai dizer que todos pecaram, que todos são destituídos da glória de Deus, mas o Jó era este homem assim, quase que sem pecado, né? A gente acredita que só Jesus era
foi o homem 100% sem pecado, porque ele também era 100% Deus, e não pecou em momento algum, mas Jó, ele estava ali, talvez no segundo posto. No segundo posto, entre os mortais, é o homem mais íntegro descrito na Bíblia Sagrada, porque não há pecado de Jó registrado na Bíblia Sagrada, enquanto que Abraão tem registros de pecado, enquanto que Davi tem registros de pecado, enquanto que os profetas também tiveram as suas falhas, enquanto que tantos homens de Deus na história tiveram pecados, e alguns muito graves, muito sérios, mas Jó não. Jó dava orgulho em Deus. Se Deus olhou lá nos tempos de Noé para o mundo e se arrependeu de ter criado o mundo a ponto de mandar um dilúvio e destruir quase toda a humanidade, Deus olhava para Jó justamente na perspectiva contrária. Deus olhava para Jó com orgulho da humanidade, com orgulho de Jó, e dizia: esse cara é incrível. E aí Satanás, com a sua astúcia, ou Satã de acusador, ele usa esse orgulho de Deus, vamos dizer assim, e ele diz: mas na verdade, Senhor, eu acho que Jó, ele é assim tão fiel, tão consagrado ao Senhor, porque o Senhor mima ele. Na tradução bíblica, a mensagem está exatamente essa palavra: o Senhor mima ele. Ele tem 10 filhos maravilhosos, ele tem toda a riqueza que um homem pode ter, ele tem esposa, ele tem servos, ele tem tudo. Ora, tendo tudo que ele tem, tendo a vida maravilhosa que ele tem, tudo que ele precisa é responder ao Senhor com fidelidade. É muito fácil isso. Isso é muito tranquilo. Às vezes a gente pensa que as pessoas correm para Deus no momento de crise, né? Às vezes eu tenho também essa impressão, que as pessoas buscam por Deus e por espiritualidade mais em momentos de crise e de sofrimento. Mas o Satã aqui diz o inverso de Jó. Olha, ele busca a Deus justamente porque ele é rico. Ele busca a Deus, ele é grato a Deus justamente porque ele tem uma vida que não lhe falta nada. Então, tudo que ele tem que fazer é realmente agradecer a Deus por essa vida boa que ele tem, por isso ele oferece sacrifícios, por isso ele oferece holocaustos e faz tudo o que faz. E aí Deus entra na onda do diálogo com Satã e diz: ok, então tá bom, então você tira o que ele tem, e aí a gente vai ver como é que ele vai reagir. E o Satã falou: então tá bom. E aí o Satã entra na vida de Jó. Jó não está sabendo de nada. Jó não sabe dessa conversa entre Deus e o diabo, entre os anjos. Jó está aqui como nós, humanos como nós, e aí a destruição entra na vida de Jó. Há um momento que ele perde a riqueza, porque ele perde o seu gado, os seus animais. Há um momento que ele perde os seus filhos morrem. Há um momento que ele perde vários empregados que também morrem nessa destruição toda. E ele continua fiel a Deus. Olha que interessante, o final do capítulo 1, porque tudo isso ele perde num capítulo, é muito rápido. No capítulo 1 mesmo, ele já perde tudo isso, perde seus filhos e perde a sua riqueza. E no versículo 20, que Jó ouve, termina de ouvir até o versículo 19, tudo que ele perdeu. E aí Jó se levanta, rasga o seu manto, raspa a sua cabeça, um sinal de luto, prostra com seu rosto em terra em adoração e diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e nem culpou a Deus por coisa alguma. Então Jó diz, ao contrário do que a gente pode pensar, né, que os ricos são muito apegados financeiramente, e é muito possível que isso seja verdade, mas parece que no caso de Jó não. Realmente, ao perder toda a sua riqueza e a perder os seus filhos, a gente está falando de 10 filhos mortos, Jó diz: ok, eu saí nu do ventre da minha mãe, eu vou voltar nu para debaixo da terra. Então Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. E ele adora a Deus, ainda que em luto e em sofrimento. E aí você vai dizer: então aí tá bom, né? Depois Deus já recuperou tudo. Não é bem assim. Porque no capítulo 2, os anjos voltam a se apresentar a Deus. E aí o Satã volta a falar com Deus, e Deus diz: está vendo? O meu servo Jó perdeu tudo,
E está lá, me adorou, me agradeceu por tudo, continua sem pecar. E aí o Satã diz para ele, mas ele perdeu os bens, perdeu os filhos, mas ele ainda tem saúde, né? Ele ainda está bem, ele ainda está respirando bem, ele ainda tem a condição de saúde, então imaginemos que ele vai tentar reconquistar tudo que ele já tinha, dada a condição física boa que ele tem, a força, a inteligência e tudo mais. E aí Deus entra no diálogo novamente, e Deus diz, tá bom, então pode mexer na saúde dele, só não mata ele, só não tira a vida dele, mas o resto. E aí o texto sagrado vai dizer que o Satã volta e começa traz feridas terríveis. No versículo 7 do capítulo 2, ele afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó apanhou cacos de louça e com eles raspava e sentava-se entre as cinzas. Então agora ele não tinha riqueza, ele não tinha filhos, e agora ele não tinha saúde. As feridas eram dos pés à cabeça. O corpo todo coçava e ele pegava caco de louça para se coçar das suas feridas. E aí sim a mulher dele, mulher costuma dizer a verdade, e aí ela diz, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morra. A resposta dela, por quê? Porque ela está vendo todo esse sofrimento, sabe? O pessoal costuma culpar a mulher de Jó, mas eu vou fazer uma certa defesa dela aqui. Porque ela estava vendo todo esse sofrimento, e ela não estava vendo só todo esse sofrimento, ela estava dentro desse sofrimento, porque se perdeu riqueza, ela também perdeu riqueza. Se ele perdeu 10 filhos, ela também perdeu 10 filhos. E agora ela estava vendo o marido dela, não só em todo esse luto, em toda essa desgraça, agora sem saúde. E possivelmente ela ainda cuidando das suas feridas ou servindo, porque a Bíblia diz que ela não saiu de perto dele, ela seguiu lá com ele, e aí ela diz, olha, agora não resta mais nada, só resta você amaldiçoar esse Deus e morrer. Quem sabe você amaldiçoa Deus, Deus te mata, e aí acabou essa história. E aí Jó responde, você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Incrível, né? Incrível atravessar uma crise como essa de Jó. Eu tenho pensado que há uma pandemia global, há uma crise global afligindo o mundo, é fato. Mas eu sei que também cada um de nós vive essa crise de uma forma. Então, a pandemia global já é praticamente um sinônimo uma coisa da outra, né? Mas a gente também vive a pandemia individual. É como já se tem dito por aí, que nós não estamos no mesmo barco como humanidade. Talvez nós estejamos no mesmo mar, ou na mesma tempestade como humanidade, mas cada um está num barco. Há quem esteja num navio, e há quem esteja num barquinho furado. Porque a realidade nossa, com que nós estamos atravessando essa crise, é muito distinta. Existe uma recessão econômica global, por exemplo. Mas existem empresas em franco crescimento na crise. Empresas como a Amazon, como o Mercado Livre, empresas que já investiam, já eram em negócios online praticamente, com essa crise estão em franco crescimento. Já pensou quem fabricava álcool gel, máscara? Como está crescendo nesses tempos? É fato. Há uma mudança também das riquezas globais. Há milionários do mundo crescendo e ficando mais milionários na crise. Então tem gente em franco crescimento, atravessando essa crise e ganhando mais e mais dinheiro. Mas é verdade, não é a maioria. São alguns nichos específicos do mercado. A grande maioria das pessoas está sofrendo a recessão econômica, redução de salário, redução das suas empresas, possivelmente falência de algumas empresas. Então, essa é a realidade econômica. A realidade de saúde também. Há pessoas que
quem sabe não vão perder ninguém próximo. Vão sair da crise sãos e salvos, sem mortes. Mas a gente sabe de famílias que morreram 3 pessoas da mesma casa. Pessoas que estão vivendo um luto na sequência do outro. É diferente, é muito diferente. Há pessoas que estão em sofrimento psíquico. Talvez todos nós estamos com algum nível de sofrimento psíquico nesse tempo. Medo, ansiedade. E também há pessoas que estão tendo que trabalhar e trabalharam todo esse período. Alguns tendo que trabalhar usando o transporte público em todo esse período. Então isso provoca mais medo. E há pessoas que conseguiram montar o seu escritório em casa. Eu me considero privilegiado por isso. E estão trabalhando no conforto das suas residências, tranquilo, mantendo o sustento, talvez até economizando um pouco mais, economizando tempo, porque não há deslocamento, economizando recurso financeiro, porque eventualmente a gente pode se alimentar em casa e não estar comendo fora, que é mais caro. E tudo bem. Está passando de outro modo por essa crise. E às vezes a gente, inclusive, mistura tudo nessa crise. Se sente privilegiado de um lado, se sente incomodado de outro. De repente a família segue todo mundo bem, de repente alguém se interna e aí tem um chororô. E tudo isso. E muitas vezes a nossa fé vai oscilando, né? A gente agradece, depois a gente não agradece, depois a gente queira amaldiçoar a Deus. A gente fica pensando se é Deus que está mandando esse sofrimento ou se é simplesmente a consequência humana do modo de vida que a gente vive, do modo de alimentação, do modo de devastação ambiental e tudo mais. Tudo isso passa pela nossa cabeça. E nem sempre a gente consegue nutrir essa fidelidade de Jó. Nem sempre a gente consegue manter essa integridade de Jó. E o que eu queria te convidar, e o desafio desde o estudo do livro de Jó, e eu tenho feito o livro de Jó também, o meu livro devocional, nos últimos dias lá em casa, eu e a Cris. E a reflexão mais profunda que eu fiquei do livro de Jó é: será que eu dou conta dessa fidelidade a Deus? Será que eu dou conta de perder tudo que me é precioso? Bens, filhos, saúde, e continuar sendo fiel a Deus, e continuar mantendo a minha integridade a Deus, e continuar dizendo: olha, eu saí nu do ventre da minha mãe, eu vou voltar nu para lá. Olha, Deus me deu o bem e eu agradeço, e se Deus me der o mal, eu também agradeço. Lembre-se, Jó não tinha nenhum texto da Escritura. Jó não tinha nenhuma palavra direta de Deus para se reconfortar. Jó não tinha a cruz de Jesus como um horizonte de graça e de salvação. Jó não tinha nenhum aparato desses que nós temos hoje. Jó tinha apenas a sua própria experiência de vida e a experiência de outras pessoas ao seu redor no Oriente Antigo. Mas ele tinha convicção que Deus governa a história, que Deus não só governa a história global, mas que Deus governa a própria história dele. E que independente de qualquer coisa, de qualquer circunstância, de qualquer caminho, de qualquer rumo que a vida venha a tomar, ele estava plenamente confiante em Deus e entregue em fidelidade ao Senhor em qualquer circunstância. Sinceramente, gente, eu não sei se a gente dá conta de atravessar grandes sofrimentos glorificando a Deus. Eu não sei se a gente dá conta de atravessar grandes crises glorificando a Deus. Sim, porque há uma ideia de que nós não devemos sofrer porque Deus tem que nos dar tudo. Há uma ideia, às vezes, que passa pela nossa cabeça que nós não deveríamos enfrentar nenhum sofrimento porque Deus deveria nos atender em tudo.
Há uma ideia de que a nossa vida tem que caminhar prosperamente a cada dia, e o nosso crescimento financeiro, o crescimento da nossa carreira, o crescimento das nossas empresas, o crescimento da nossa condição de vida, o crescimento da nossa igreja precisa ser sempre crescente, sempre adiante, sempre melhor. A ideia de evolução na vida, de crescer na vida, é sempre uma ideia fascinante, e é uma ideia bonita, e nós queremos ouvir essas histórias. É lindo ouvir história de pessoas muito pobres, muito simples, e que cresceram na vida, que criaram um negócio e esse negócio deu certo, que estudaram e acessaram postos de liderança nas suas empresas, que cresceram economicamente e vão dar uma condição muito melhor para os seus filhos do que eles mesmos tiveram. É maravilhoso. É maravilhoso pensar que os mais jovens vão poder cuidar dos seus pais idosos, porque eles têm boas condições para isso. É maravilhoso. É maravilhoso aqui a gente pensar como igreja, que nós somos uma igreja que nasceu ali numa sala com 3 pessoas, com 10, com 12, com 15, e que vamos chegando em 50, e agora a gente quer um lugar para 100, e a gente vai crescendo, e a gente vai olhando isso com maravilha e vai agradecendo a Deus esse crescimento. Isso é o máximo. Isso está no nosso script. Ninguém desenha uma vida de derrota. A gente sempre sonha com uma vida de vitória. Uma vida que a gente está em crescimento, em evolução, na nossa condição humana, na nossa condição financeira, na nossa condição social. E a gente sempre considera isso. Mas nem sempre é assim. De vez em quando tem tombo, de vez em quando tem morte, de vez em quando tem crise. E aí é difícil. Você já pensou um pai que perde um filho, uma mãe que perde um filho? E você já pensou nesse pai e nessa mãe que perderam 10 filhos? Você já pensou em gente que consegue glorificar a Deus diante de tanto sofrimento, diante de tanta dor, diante de tanta luta, diante de tanta tragédia? Pois é, esse é Jó. Esse é Jó, que continuou dando orgulho a Deus, que continuou sendo fiel a Deus, apesar de todas as circunstâncias. A sua fidelidade a Deus não se moveu 1 milímetro. Eu fico pensando na possibilidade de Jó buscar outros deuses, dizer assim, esse Deus aqui não está me resolvendo, eu vou buscar outro. Eu acho que se Jó fosse brasileiro, eu acho que ele ia buscar outro Deus. Ele ia acender a vela para algum santo, ele ia em algum terreiro, ele ia fazer algum trabalho, ele ia fazer alguma coisa diferente, porque me parece que a gente é um pouco assim, que se uma coisa está dando errada aqui com Deus, a gente vai trocar de Deus, ou vai trocar de igreja, ou vai trocar alguma coisa, porque a gente acha que está dando alguma coisa errada aqui, ou a gente vai trocar de religião, ou a gente vai virar ateu, porque a gente acreditou que a gente ia ser abençoado por Deus o tempo todo, e não fomos. As coisas deram errado. E a gente vai dizer, por que eu fui tão fiel a Deus? Não valeu a pena. Eu já escutei de pessoas isso. Pastor, eu fui tão fiel a Deus, eu fui tão fiel ao meu marido, eu fui tão fiel ao meu casamento e acabou. Ele me traiu, construiu vida com outra. O que adiantou a minha fidelidade? Eu fui tão fiel a Deus e Deus não me abençoou. E essa indignação, por exemplo, do salmista, no momento que ele diz da prosperidade dos ímpios, ele diz, olha lá os ímpios prosperando, sendo abençoados, tendo casa, tendo carro, tendo riqueza, tendo seus filhos à sua mesa. E às vezes vai dar esse sentimento de que não vale a pena servir a Deus, porque quem serve a Deus sofre. E a gente queria e quer ser recompensado e ser bem pago pelo nosso serviço a Deus. Ser bem recompensado. Não é assim. Não é assim necessariamente. É verdade que em linhas gerais é assim. Em linhas gerais, o Antigo Testamento está cheio de histórias, e está cheio de mandamentos, e está cheio de leis,
dizendo que você plantar, você colhe. Se você obedecer a Deus, você vai ser abençoado. É verdade. Mas a história de Jó diz que nem sempre é assim. Que por vezes a nossa fidelidade a Deus nos põe em prejuízo. É possível que a nossa fidelidade a Deus faça com que a gente sofra. Que justamente a nossa fidelidade a Deus pode nos colocar até mesmo em falência, porque decidimos ser fiéis e não queremos uma prosperidade que roube a nossa integridade. Pois é isso mesmo. Esse é o desafio que nós temos diante de nós. Portanto, eu quero te convidar a assumir corajosamente essa postura, de ser fiel a Deus em toda e qualquer circunstância, de ser fiel a Deus se essa pandemia acabar amanhã, ou se essa pandemia durar mais um ano. Ser fiel a Deus se a sua empresa é daquele menor grupo que está crescendo nessa pandemia, e ser fiel a Deus se a sua empresa é do maior grupo que está decrescendo nessa pandemia. Ser fiel a Deus se a sua vida pessoal está maravilhosa, o seu casamento segue bem, as suas relações são ótimas. E ser fiel a Deus se mesmo sendo íntegro, reto, você tenha sido traído, você tenha sido enganado, as coisas tenham dado errado. E você se pergunta: não valeu a pena ser fiel, não valeu a pena ser íntegro, porque o mundo não necessariamente recompensa os íntegros e os fiéis. E eu vou te dizer, de certa perspectiva, você pode ter razão. Mas, da perspectiva bíblica, sempre vale a pena. Vale a pena a gente pôr um sorriso no rosto de Deus. Vale a pena a gente gerar orgulho no nosso Papai do Céu. Vale a pena Deus, na sua reunião com Satã, dizer assim: você está vendo lá meu servo Reinaldo? Você viu a integridade dele? Eu não acho que esse seja o caso, na verdade. Mas pode ser um bom sonho, um bom alvo, uma boa utopia para todos nós. Deus olhar para nós e dizer assim: está vendo a minha serva lá? Íntegra, se desvia do mal. Está vendo o meu servo lá? Puro, íntegro, se desvia do mal, faz a justiça. Está vendo lá o meu outro servo? Um exemplo para esse mundo maluco. Vamos orgulhar o nosso Pai do Céu. Vamos colocar um sorriso no rosto de Deus com a nossa própria vida. E as consequências da fidelidade, deixa com Deus, deixa com a história. Eu tenho certeza que as consequências da fidelidade serão sempre melhores que as consequências da infidelidade. Então valerá sempre a pena ser íntegro, ser fiel. Sempre, sempre, sempre. Então quero te convidar a essa oração desafiadora e essa entrega de alma ao Senhor, a despeito de todo e qualquer sofrimento, circunstância que você passar. Deus é conosco e nós temos de estar com Ele. Nós temos de estar do lado certo da história. E com certeza o lado do Senhor, da fidelidade, é o melhor. Deus, nós queremos ser como teu servo Jó, Senhor.
Pode ser que a gente nunca alcance essa fidelidade toda, essa integridade toda, essa convicção de que Deus dá, de que Deus tira, de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e a nossa resposta ao Senhor é sempre uma resposta de sermos fiéis em toda e qualquer circunstância. Senhor, mas nos dá possibilidade dessa fidelidade. Nos dá força, Senhor, de colocarmos um sorriso no Teu rosto, de darmos orgulho ao Senhor, como filhos e filhas fiéis a Ti, em tudo, em tudo, em tudo, nas pequenas e nas grandes coisas, no dia a dia e no todo da vida. Sejamos fiéis a Ti, apesar das circunstâncias e dos sofrimentos. Nos ajude, Senhor, nos ajude a caminhar contigo, nos dias bons e nos dias maus também. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada e que você seja fiel a Ele em tudo. Amém. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. perto quero estar.
Amém, amém. Uma boa semana a todos. Que nós possamos adorar e exaltar o nome do nosso Senhor em todos os momentos. Um grande abraço e até a próxima.